Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Posso sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Já gostaria de convidar os irmãos para abrir comigo. Pode estar sentado. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 da palavra do Senhor. Aleluia. Mateus, capítulo de número 16. E o versículo é de número 6 da palavra do Senhor. Graças a Deus estamos aqui. Se estamos aqui porque Deus tem nos permitido vencer as batalhas. Nós só venceremos as batalhas se o Senhor estiver pelejando por nós. É verdade, Deus. É Êxodo 14 que diz, 14:14, diz que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Ele está pelejando por nós e graças a Deus estamos aqui. Aleluia. Hoje nós temos um estudo da palavra de Deus para falarmos, para meditarmos, para sairmos saciados aqui nesta noite. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 12, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Versículo 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão? Versículo de número 8. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Versículo 9. E Jesus: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Versículo 10. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Versículo 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós falaremos hoje sobre o fermento, em específico sobre o fermento dos fariseus. E antes de entrarmos no contexto dos fariseus, se nós estudarmos a história, nós vamos ver que no tempo em que Jesus estava nessa terra, tinha 5 tipos de grupos que permeavam aquele tempo. Eram os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Eram esses 5 grupos que se seguiam, cada um com um conceito diferente. Só que hoje eu não vou falar aqui sobre os 5 grupos. Hoje eu vou falar somente sobre um grupo, que é os fariseus. Os fariseus nasceu este grupo no ano 167 a.C. e eles foram dissolutos no ano 73 depois de Cristo. A ideologia que eles seguiam, eles eram populistas e eles eram teocráticos, ou seja, a palavra Deus vem de Deus e a palavra cracia vem de governo. Então eles seguiam o conceito que Deus que estava acima de todo e qualquer governo. A sua ideologia também era a Torá, e também a sua religião era conhecida como o judaísmo. Não é como o cristianismo, porque Cristo veio e estabeleceu a religião. E não pense que é errado quando alguém falar você é religioso, porque a palavra religião vem de religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Nós temos que estar ligados com Deus para que nós possamos entender os planos espirituais para a nossa vida. Então, resumindo, fariseus são um grupo de judeus que eram devotos à Torá. O que era a Torá, irmãos? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os fariseus, eles também eram opositores aos saduceus.
Qual era a diferença de fariseu para um saduceu? O saduceu, ele não acreditava em anjo. Saduceu, ele não acreditava na revelação. Saduceu não acreditava em coisas espirituais. O fariseu já sim, ele acreditava em anjo, ele acreditava em coisas espirituais, porque ele seguia aquilo que Deus tinha feito através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através de Moisés, a revelação que Elias tinha face a face com Deus. Então o fariseu acreditava na revelação, eles acreditavam no sobrenatural. Os fariseus, eles criam em uma lei oral, em uma lei cuja lei era escrita, e eles foram os criadores da instituição como conhecida sinagoga. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar, quando os irmãos vão ler o Novo Testamento e ver Jesus entrando na sinagoga, pegando a lei, pegando ali o livro do profeta Isaías, o rolo, e começou a ler entre os irmãos. Somente quem era rabi, somente quem era doutor da lei que podia entrar na sinagoga e fazer a leitura da palavra naquele tempo. Então foi através deles que foi criado-se a sinagoga. A palavra fariseu, ele tem um significado, irmãos. Significa separados. E vocês sabiam que a palavra santo significa separado? Então, por isso que a Bíblia, tanto, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, o povo é chamado de santo. Não santo porque é perfeito, mas santo porque é separado para Deus, é separado do mundo. Por isso que em Tiago vai dizer que nós não devemos ter amizade com o mundo e amizade com Deus. Nós temos que somente ter amizade com Deus, porque quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Então, muitas pessoas associam a palavra fariseu como um hipócrita, associa a palavra fariseu como alguém falso. Todos associam muitas vezes a palavra de fariseu como um mentiroso, mas o seu significado é separado. Mas por que tem essa associação para hipócrita? Por que tem essa associação para alguém que era mentiroso? Porque quando Jesus veio naquele tempo, primeiro, eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Segundo, eles não quiseram aceitar que as profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento falavam do próprio Cristo que estava ali. E outra, tudo que Jesus pregava, eles quiseram questionar e ir contra o que Jesus falava. E o pior é o que eles falavam com a boca, eles não honravam com o coração. Então era totalmente diferente. Eles pregavam algo e dentro de si viviam outro. Eles eram populistas diante do povo, eles oravam alto nas praças, eles estavam diante da viúva, como diz os evangelhos, mas na verdade não era tudo aquilo que eles viviam. Eles queriam seguir a lei, nós sabemos, mas eles não conseguiam cumprir a lei. E a Bíblia vai dizer que eles colocavam fardos pesados em cima do povo, do qual eles não conseguiam nem sequer com o dedo levantar aquilo que eles cobravam do povo. Por isso que Jesus falou, vocês são hipócritas. Por isso que Jesus falou, vocês são falsos, vocês são mentirosos. Se os irmãos olharem todo o contexto, Mateus 16, versículo de número 1, dando contexto isso, Mateus capítulo 16, e o versículo de número 1 a seguir, os fariseus sempre questionavam a Jesus. Dá um sinal. Nos mostra alguma coisa se tu é o Filho de Deus. Olha o contexto que vai dizer. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem quem? A Jesus. Pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Então os fariseus chegavam e desafiavam Jesus. Versículo 2. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. Versículo 3. E pela manhã hoje haverá tempestade,
porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus vai dizer: hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos. Jesus já questionando os fariseus. Versículo de número 4: uma geração má e adúltera, meu Deus, pede um sinal. Isso aqui está falando dos fariseus. Quem estava pedindo um sinal aqui é o fariseu. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E sabe o que ele vai dizer? Talvez você estava pensando: ele vai dar um sinal agora. Ele vai falar: e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, o retirou-se. Versículo 5: e passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. Amém. Por que eu fiz questão de ler o versículo de número 5? Nós lemos a partir do 6 a seguir, contando-lhe que Jesus estava conversando com os seus discípulos, e todas as vezes que Jesus, pastora Márcia, conversava com os seus discípulos, ele sempre trazia ensinamentos poderosos, usando situações reverentas, momentâneas naquela hora. Ele pegava situações tão simples, situações tão fáceis do dia a dia, ele falava: eu vou trazer um ensinamento aqui. Depois da repreensão que ele deu para os fariseus, chamou eles de hipócritas, chamou de uma geração má e adúltera, que eles não iam ter nenhum sinal, somente o sinal de Jonas. Nós vamos ver que Jesus vai trazer um ensinamento em cima dos fariseus. Esse é o primeiro ponto. Só que no versículo 5 vai dizer: tinham-se esquecido de trazer pão. Jesus vai fazer, reverendo Eduardo, uma junção de pão com os fariseus. Então aqui Jesus já traz o ensinamento. Por isso que Jesus vai dizer: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mas que fermento é esse? Por que ele falou de fermento? Primeiro entrou no contexto. Eles tinham esquecido o pão. O que usa para o pão crescer? O fermento. Quantas irmãs aqui querem fazer um bolo? Vou fazer um bolo. Para crescer, tem que ter o fermento. Senão não cresce. Jesus vai usar o exemplo do fermento por causa do pão. E aí ele vai dizer: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Quando Jesus fala isso, eles tinham pensado: puxa, nós esquecemos o pão. Será que Jesus estava querendo dizer que nós erramos? Que nós cometemos o erro de não ter trazido o pão e agora nós vamos ficar com fome? Por que nós chegamos a essa conclusão? Porque no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que eles começaram a razoar entre si. Depois que Jesus falou do fermento, eles começaram dizendo: será que é porque nós não fornecemos o pão? Aí o versículo 8 vai dizer: e Jesus, percebendo, disse, versículo de número 8: por que arrazoais? Porque Jesus é irmãos. Ninguém consegue esquecer nada de Jesus. Ninguém consegue esconder. Aí eles estavam arrazoando entre si: nossa, será que é porque nós não fornecemos o pão, porque nós esquecemos? Aí Jesus vai dizer: e percebendo isso, disse: por que razoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Meu Deus, ele vai usar homens de pequena fé. Jesus aqui já não está falando de algo material. Jesus está falando aqui de algo espiritual. Fé não é aqui, ó. Fé é no mundo espiritual. Fé é na nossa consciência. E aí eles estavam falando de pão, de coisa terrena, e Jesus está falando: porque vocês estão razoando, homens de pequena fé, sobre não termos trazido pão? Aí Jesus vai dar um exemplo que aconteceu lá atrás. Que exemplo que ele vai dar? Versículo de número 9. Olha o exemplo que ele vai dar: não compreendeis ainda, e nem vos lembreis. Olha, vocês se esqueceram dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levaste? Aqui está falando da multiplicação, porque eles estavam preocupados de não ter trago pão, só que eles se esqueceram que lá atrás Jesus já tinha multiplicado 5 pães
para 5.000 homens. Por isso que ele falou, homens de pequena fé. Vocês se esqueceram que eu sou o homem do milagre. Vocês se esqueceram que eu tenho poder. Aí o versículo de número 10. Nem dos 7 pães, porque isso aqui foi um milagre. Nem dos 7 pães para 4.000. E de quantos cestos vocês levaste? Versículo de número 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão. E quando ele estava preocupado com o pão, ele falou, não estava falando do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí a questão é, mas que fermento do fariseu? Que fermento do saduceu? Aí vem o versículo 12. Então aí eles compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então, como eu falei do tema, o fermento dos fariseus, o que é o fermento dos fariseus? São as falsas doutrinas. São doutrinas enganadoras, porque os fariseus enganou muitas pessoas, reverendo, com as suas palavras. Por quê? Porque tudo que os fariseus ensinavam, pastora Marcia, é para ganhar proveito para eles próprios. Tudo que eles faziam era uma persuasão para o seu próprio benefício. Então eles entenderam, o fermento dos fariseus são as suas doutrinas, são os seus enganos. E quantas vezes os fariseus falaram coisas perversas, falaram até que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebub. Então os fariseus estavam ensinando engano, querendo que os outros fizessem o que eles estavam pregando, fizessem aquilo que eles estavam apregoando. Não tem uma frase que diz, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? É como se fosse fariseu. O fariseu estava fazendo isso. Mas irmãos, o contexto que eu quero entrar aqui sobre o fermento, eu não quero falar de um fermento material, mas eu quero falar de um fermento espiritual para a nossa vida. O fermento pode ser bom para trazer o crescimento para o bolo, para trazer consistência para o pão, mas eu quero trazer a questão negativa de como a Bíblia vê o fermento, porque o fermento tem inchado as pessoas e não crescido as pessoas. O fermento, ele tem trazido aparência, mas não tem trazido consistência. É sobre esse fermento que a Bíblia está falando. E a Bíblia também não fala somente do fermento dos fariseus e saduceus, mas também tem mais um incluído que nos mostra pela Bíblia como o fermento é visto negativamente por eles, no sentido espiritual. Em Marcos 8,15, além do texto que nós já lemos, que a Bíblia nos mostra, acautelai-vos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos 8,15, além de falar dos fariseus, ele inclui alguém aqui, ordenou-lhes dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus, que nós já comentamos, e do fermento de quem? De Herodes. E que João Batista falava de Herodes? Herodes não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Meu Deus. Então nós vemos aqui que o fermento pela Bíblia é olhado espiritualmente de forma negativa. Por isso que nós vemos que fermento na Bíblia, ela representa como se fosse o mal. Ela representa como se fosse alguém negando a Deus. Representa o fermento aqui como se a pessoa ela estivesse no erro, contra o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tanto que o uso do fermento, ele até mesmo no que se refere ao pão, ele era proibido durante a Páscoa, a festa que os israelitas, eles comemoravam a libertação da nação judaica da servidão do Egito. Onde nós encontramos isso? Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Quem proibiu isso aqui não foi o homem, foi o próprio Deus, a respeito do fermento.
7 dias comereis pães ázimos, e ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, que é o pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, literalmente, ele falou: você vai tirar o fermento, porque essa é a representação de que eu estou libertando vocês. O fermento é o jeitinho humano. O fermento é a força humana. Só que eu estou tirando a força humana. Vocês não vai ter fermento. Por quê? Porque vocês vão depender de mim. É eu que tirei vocês do Egito. Não veio por força humana. Por isso que em Êxodo fala que o povo só ia ser liberto por uma mão forte. E quem era essa mão forte? A mão do Deus Todo-Poderoso. É por isso que Isaías capítulo 59 versículo 1 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não se possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não se possa ouvir. Os israelitas não tinham permissão para incluir fermento nos sacrifícios feitos a Deus. Aonde está isso? Levítico, capítulo de número 2 e o versículo de número 11 da palavra do Senhor. E aí vocês vão tentando, os irmãos não precisam decorar, não tem nem como decorar os versículos, mas os irmãos vão juntando as palavras e vão ver como que a Bíblia ela vai percorrendo a respeito do fermento. Olha o que Levítico 2,11 fala. Como eu já falei para os irmãos, era proibido incluir fermento nos sacrifícios feitos a Deus. Levítico 2,11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Jesus e Paulo também referiam-se ao fermento como falsas doutrinas. Fermento também era pregado por Paulo com imoralidade. E onde que a gente vê isso? 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 6 da palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 6 da palavra do Senhor. Diz assim: não é boa a vossa vanglória. Essa palavra vanglória também vem em outras, jactância. Não é boa a vossa jactância. Em outras palavras, tanto vanglória como jactância também vem de orgulho. Então, o dom de milagres, o dom da profecia, o dom de discernimento de espírito, eles eram ricos nesse sentido da parte de Deus. Só que nós sabemos que Paulo teve que trazer alguns ensinamentos, como o amor, né? Vocês podem falar a língua dos homens e dos anjos, mas se vocês não tiverem amor, de nada valerá. Nós vemos que ele traz ensinamentos que, por mais que eles eram extremos numa coisa, às vezes eles desejavam o outro. Ou seja, Deus quer nos ensinar que em certas coisas precisamos ter o equilíbrio. Porque tudo que é desequilibrado vai tender para algo ruim. Tudo que desequilibra tem que ter um equilíbrio na balança. Não adianta eu ler muito a palavra se eu não tiver oração. Não adianta eu ter muita oração se eu não ler a palavra. Porque nós sabemos que Satanás, quando olhava para Jesus, ele sabia, é um homem que tem a unção. Então eu vou contra ele com a palavra. Transforma essa pedra em pão. E aí Jesus vai usar Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali, no diálogo, Satanás usa a palavra com Jesus. Ah, mas você conhece o Filho de Deus? Lança-te daqui. E ele dará ordem aos anjos, e eles te pegarão e não terá dano nenhum. Sabe que Satanás usa salmos? Sabe que Jesus também usou a palavra: não tentarás ser outro Deus. Então nós
precisamos meditar na palavra. A pastora Márcia leu aqui. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem tem caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem que ter o quê? Prazer na lei do Senhor, porque na sua lei medite de noite, porque ela será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Eu não estou falando da palavra do homem, eu estou falando da palavra de Deus. Aleluia. Quando você tiver dificuldade e não entender o que aqui está escrito, ou se na hora você não tiver alguém ali para te ajudar, eu te aconselho uma coisa: ore. É verdade. Ore e leia a palavra. Eu quero ver se o Espírito Santo não te ajudará no discernimento, ele te ajuda. Por isso que é uma coisa maravilhosa. É orar e ler. Glória a Deus. É meditar de dia e de noite e buscar. Não é a palavra que diz? Buscais e me acharei. Quando buscar de todo o teu coração. Aí você junta isso com a oração. Invocai-o. Buscar enquanto se pode achar. Invocar enquanto se está perto. Aí você junta a palavra. Eu tenho que meditar nela de dia e de noite, porque ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí você junta tudo. E aí tem um equilíbrio. Você tem a oração e você tem a palavra. Glórias ao nome do Senhor. Por isso que Paulo falou, é só um pouquinho de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. A igreja de Corinto, cheia de unção, cheia de autoridade. E às vezes tem pessoas que quando recebem um status, seja em qualquer lugar, parece que quando recebe um status, uma posição, ou fica grande em alguma coisa, parece que perde um pouco da misericórdia. Verdade, meu Deus. Um pouco do amor. Incha. Cresce. E aí não quer pegar mais na mão do irmão para ajudar. Isso que a Bíblia fala, quando tiver dois, tem que andar em dois. Verdade. Porque se um tiver fraco e o outro estiver forte, vai pegar na mão e vai ajudar. Só que outros, quando crescem demais, vocês vão entender por que eu estou falando isso. É o contexto de Corinto. Quando cresce, e aí não tem a misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque em Corinto aconteceu isso, reverendo. Eles estavam tão cheios de autoridade, tão cheios de unção, que eles cresceram, pastor Amaro. Porque aqui aconteceu uma situação de um menino que teve imoralidade com a mulher de seu pai. E aí o que a igreja de Corinto fez? Queria excluir o menino. E aí por isso que Paulo falou: esse vosso orgulho não é bom, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada. Por quê? Porque a igreja ficou ali. Aconteceu aquela situação. Quer ver? Vamos ler o que aconteceu. Primeiramente, vamos ler a partir do versículo 1. E isso eu estou falando de fermento. 1 Coríntios 5, versículo de número 1. Aí Paulo vai escrever dizendo assim: ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver que possua a mulher de seu pai? Aí é que a gente não consegue afirmar se é mãe, porque se fosse mãe também tinha falado. Mas vai entender como se fosse uma madrasta. Aí vai dizer, tem que se haver a quem possua a mulher de seu pai. Versículo de número 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, porque ele não estava lá, ele mandou a carta para saber o que aconteceu, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, versículo número 4, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito com o poder do vosso Senhor Jesus Cristo, versículo número 5, seja este tal entregue para Satanás, para a destruição da carne, porque o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Até aqui. Aqui ele estava entregando aqui, vocês não fizeram nada, vocês ficaram quietos. Só que aí ele já falou: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja,
dia do Senhor. Aí a gente faz uma reflexão aqui. Imagina se um dia Deus nos coloca em um lugar, em uma posição em que nós temos o poder e a autoridade, reverendo, de pegar uma alma que errou, de pegar uma alma que pecou e falar: ó, estou entregando o seu corpo para Satanás. Você está sendo destruído, ó. Você não faz mais parte daqui. Aí você pega a alma e fala: vai embora. Aí você pega a alma e fala: ó, daqui você não faz mais parte, porque o seu corpo, a sua carne, nós entregamos a Satanás para a destruição, pelo que você fez, para que o Senhor tenha piedade de ti, o seu Espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas aí eu te pergunto: quem somos nós que temos autoridade para excluir alguém? Se o próprio Jesus não excluiu, Glória a Deus. se o próprio Jesus não jogou fora, Verdade, Deus. nós olhamos para a cruz e a Bíblia vai dizer que o castigo, que o juízo, sabe o que ele fez? Ele abraçou na cruz. E sabe por que ele abraçou na cruz? Para o perdão de pecados da minha e da sua vida. E nós vamos ver nos contextos, reverendo, que por mais que Paulo falou isso, graças a Deus, a congregação não excluiu o rapaz. E Paulo, com muitas coisas que aconteceram, porque nós vamos ver que depois acontece algo com Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo tinha espinho na carne e que vinha Satanás e esbofeteava ele na face por 3 vezes. E Paulo não aguentando mais, Paulo entendendo que aquele espinho na carne que estava com ele era tão forte, era tão pesado, que Jesus ia falar para ele: Paulo, calma, a minha graça te basta, porque é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso está escrito na carta aos Coríntios, a mesma carta que pediu para entregar a carne do menino para Satanás. E aqui nós aprendemos que quando entrar um pouco de fermento, a questão não é você excluir, não é você jogar no limbo, mas é a pessoa se colocar diante de Deus, confessar o seu erro e falar: Senhor, eu me arrependo. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E Jesus já tinha falado: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Lógico que depois ele olhou para a mulher e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Vai e não peques mais. O que ele está querendo dizer? Nós cristãos somos seres que evoluímos espiritualmente. É para sermos melhores a cada dia. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos falhar? Sim. Vai às vezes entrar um pouquinho de fermento? Vai. Só que a cada dia é uma luta que nós temos que entregar para Deus. Falar: Senhor, é mesmo, Senhor, a tua graça me basta. Se não for pelo Senhor, eu não vou conseguir. É verdade, Deus. Verdade, Deus. Por nós mesmos nós não vamos conseguir. Glória a Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando entrar um pouquinho de fermento, Jesus. não desanima, não sai da igreja, não para, mas se quebranta, ora, fala: Senhor, me ajuda, porque o fermento entrou. Porque quando o fermento entra, significa assim: eu estou fazendo do meu jeito, eu estou fazendo da minha forma. Por um momento eu parei de depender do Senhor, mas quando você se volta ao Senhor, você está querendo dizer: Senhor, tira o fermento, Senhor, tira aquilo que não se agrada, continua eu para que o Senhor cresça. E assim Ele vai trabalhando em mim, e assim Ele vai trabalhando em você. Por isso que é de fé em fé, e de glória em glória. É assim que nós vamos vivendo na presença do Senhor. Aleluia. Para nós encerrarmos neste texto, Gálatas capítulo 5, e o versículo de número 9 também fala sobre o fermento. Glórias ao nome do Senhor. Aí depois desse versículo nós vamos encerrar.
Gálatas 5:9. Vai falar de fermento também de novo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu fiz questão de ler esse versículo para dizer para os irmãos que nós temos um inimigo, e eu já falei aqui uma vez, que Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário. Para se ter adversário, tem que ser alguém que está na mesma altura. E Satanás não pode estar na mesma altura que Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. O diabo, até para fazer certas coisas, ele tem que pedir permissão para Deus. É só você ler o livro de Jó. Satanás só tocou em Jó porque Deus permitiu. Então, Satanás é adversário de Deus. Então Satanás é adversário de quem? Meu e seu. Só que a Bíblia diz que Satanás, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. E a Bíblia diz que ele vem na força do dragão. Mas por que ele não consegue exterminar as pessoas que estão na face desse terra? Porque existe uma proteção na igreja que se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que conduz a igreja. Por isso que talvez nós temos que entender essa palavra de um pouquinho de fermento, porque ele não consegue nos fermentar totalmente, entenda isso de forma espiritual. Ele não consegue nos fermentar totalmente, porque existe algo que bloqueia o operar dele. Meu Deus. Só que aí é um pouquinho. Ele fala, eu não consigo fermentar muitos totalmente, porque existe uma proteção. Então, como ele usa de artimanha, ele procura brechas, ele procura pequenos espaços. Por isso que eu estou falando para vocês que é um pouco de fermento para levedar toda a massa. É só você fazer um plantio. A semente ela é pequena, mas e o tamanho da árvore depois? Grande, com seus frutos. Só que se a semente errada, estou transferindo a palavra fermento para semente. Se a semente do inimigo for semeada, ela pode ser pequenininha, mas quando ela começar a germinar, ela vai crescer. Por isso que ele fala um pouquinho só. Por isso eu estou dizendo para os irmãos, Deus é aquele que peleja por nós. Só que ele vai tentar jogar um pouquinho de fermento. Ele vai tentar arrumar um espacinho, uma brecha. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando no caminho de salvação. Não é isso que ele quer. Por isso que uma vez eu trouxe um estudo aqui sobre se um salvo pode perder a sua salvação. Um salvo pode perder a sua salvação, porque a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Porque hoje nós estamos na presença de Deus, mas nós não sabemos amanhã. Mas nós que estamos aqui, nós temos a certeza da salvação. E mesmo tendo a certeza da salvação, Satanás vai tentar jogar um pouquinho de fermento. Para quê? Para que nós venhamos perder a nossa salvação. Por isso que a Apocalipse diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Por isso que vamos continuar de fé em fé, de glória em glória. Quero profetizar sobre a vida de vocês que estão aqui, que todo o fermento que foi lançado na nossa vida, que todo o fermento que foi lançado na nossa casa, que venha cair por terra nessa noite, que as guerras venham cessar, que o Senhor venha te dar vitória naquele lugar, porque o Senhor, Ele vai operar sim, mas quando nós não estivermos fermentados. O que é não estar fermentado? É quando nós dependemos dEle para tudo. Quando nós dependemos dEle para tudo, em tudo Ele fará na nossa vida. Amém, irmãos? Fique com essa palavra, assim agradecer a oportunidade.